Olá, você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, do PSDB. Qual o atual panorama da segurança pública no estado do Ceará e na cidade de Fortaleza? Vamos fazer um balanço dos governos Lula, Eumano e Sarto. Quem será o candidato ou a candidata a vice-prefeito na chapa de José Sarto? Ainda os planos do convidado para as eleições de outubro. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. José Elcio Batista é cientista social e mestre em sociologia. O convidado ocupou vários postos políticos, administrativos no governo do estado e na prefeitura de Fortaleza. Em 2020, então no PSB, Elcio Batista foi eleito vice-prefeito de Fortaleza, na chapa de José Sarto, do PDT. O entrevistado é, atualmente, presidente do PSDB no estado do Ceará. E é com Elcio Batista que converso no programa de hoje. Vice-prefeito, nosso muito obrigado pelo convite aceito. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, Erivaldo. Eu que agradeço o convite. Mais uma oportunidade da gente poder conversar, falar sobre política. Tema super importante nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, momento de eleições em todo o território nacional para os municípios, né? E também agradecer sempre o Grupo Otimista pela oportunidade de poder me comunicar com a nossa população. Muito bem, a gente começa esse programa quando o Ceará todo, digamos assim, debate, tanto na área política, econômica e também a sociedade de uma forma geral, vice-prefeito, sobre a situação da criminalidade, né, no estado do Ceará, em Fortaleza. O senhor que ocupou alguns postos estratégicos no governo do estado, tem aí uma memória de como algumas crises foram enfrentadas. E aí eu perguntaria, qual é o panorama hoje, atual, da segurança pública no estado do Ceará, fazendo aí um recorte para a cidade de Fortaleza? Muito grave. O momento que a gente está vivendo é talvez nos últimos 30 anos, ou seja, pegando de 1994 para cá, eu acho que nos últimos 30 anos esse é o mais grave momento da política de segurança pública no Ceará, por várias razões. A primeira é porque a gente sofreu uma descontinuidade brutal ali na Covid. Existia um programa do governo do estado que era tocado, que eu ajudei a construir à época, o Ceará Pacífico, e ele acabou ali justamente na Covid. E não voltou mais e foi completamente desarticulado. O governador Eumano assumiu sem compromisso na área de segurança pública. Assumiu sem compromisso, sem promessas. A única promessa era de que o Ceará seria 3 vezes mais forte em todas as áreas. Foi assim que ele ganhou a eleição. Que é muito vago, diga-se, né? Super vago, né? E na segurança o que a gente está assistindo é a inexistência, né, de um projeto, portanto, a ausência completa de uma estratégia, a falta de um conjunto articulado de ações e coordenado de ações que você possa estabelecer e saber para onde é que você vai. A ausência completa de metas, né? Não sabemos quais são as metas. E por que não tem meta? Porque não tem um objetivo. Então, eu acho que esse é o momento mais difícil que a gente está vivendo da política de segurança pública no Ceará, não resta dúvida. E viveremos tempos muito, eu diria, não só difíceis, mas eu acho que tempos em que a população vai sofrer bastante com o medo que ela já vem sofrendo no atual momento. Numa síntese, o senhor que esteve lá, de que se tratava o Ceará Pacífico, Elcio? Vamos lá, o Ceará Pacífico, ele começou a ser gestado ainda no período eleitoral, né, na campanha do Camilo Santana. É ali que ele começa a ser gestado e depois... 2014. E aí depois ele se transforma num programa do governo do estado do Ceará. O nome era Ceará Pacífico e ele tinha 3 aspectos fundamentais que qualquer plano de segurança para dar certo precisa ter. Ele tinha, primeiro era um pacto entre os poderes em nível do estado, um pacto para fora
com o Poder Legislativo, Poder Executivo e também Polícia Federal, Exército, enfim, todos que atuavam e atuam nesse campo da segurança pública e justiça. Para além das forças de segurança propriamente, né? Exatamente. E um pacto para dentro. Um pacto para dentro que envolvia o quê? Todas as instâncias de governo, trabalhando, focado, todo mundo focado ali para reduzir os índices de criminalidade, cada um nas suas áreas, mas trabalhando para aquele objetivo. E nesse pacto para fora, envolvia também a sociedade civil organizada, assim como as universidades federais e estaduais e privadas. Então, o primeiro ponto era um pacto. O segundo ponto era um programa. Um programa com o quê? Com estratégia, com ações, com atividades, com objetivo, com meta. E para você poder acompanhar, publicado, está na internet, esse plano, o Ceará Pacífico. Terceiro, era um movimento. Eu tenho que envolver a sociedade, eu devo envolver a sociedade. Então, ele correspondia, digamos assim, em termos ideais, aquilo que deve ser um bom plano, né? Mas foi abandonado completamente. Mas não foi abandonado só o Ceará Pacífico. Foi abandonado um dos elementos que veio a compor o Ceará Pacífico, que ainda foi do governo Cid. Talvez a melhor iniciativa, dentre todas do governo Cid, tenha sido o Em Defesa da Vida, que foi montado ali no final de 2012, início de 2013, final de 2013 por ali, iniciando em 2014, que era o programa de metas e de remuneração variável de todas as forças de segurança pública no estado do Ceará. Bem desenhado, bem estruturado e que foi acabado completamente pelo Camilo Santana, ali em 2020, no início de 2020, justamente por conta do motim ali que aconteceu da Polícia Militar. Então, veja, essa desarticulação, essa descontinuidade, ela tem um preço. E nós estamos pagando esse preço agora. E o pior é que nós estamos pagando um preço de descontinuidade, mas o que vai vir pela frente ainda é mais grave. Que não é só ter descontinuidade, é não ter nada. Nós saímos de algo para nada. Entendi. Então hoje você não tem nada. Se você que é um grande jornalista, bem informado, conhece nos últimos 30 anos, você conhece tudo que aconteceu no Ceará, você não é capaz de listar um objetivo de segurança pública no estado do Ceará. Qual o objetivo? Me dê uma meta do governo do estado do Ceará. Onde que entram as facções, Elcio Batista, nessa linha do tempo aí? Porque o governo chegou a negar o óbvio, né? O próprio governo Camilo chegou a negar, etc. No início do governo, sim, o próprio secretário de Segurança Pública. Que o senhor, inclusive, estava no governo na época. Estava no governo na época. Ali, assim, o que tinha ali? As facções, elas vêm num processo, né, do início dos anos 2010 ali, elas já começam a penetrar no território brasileiro e começam a estabelecer uma base no Ceará. Mas elas, de fato, se consolidam aqui e elas ganham muita força a partir de final de 2014, início de 2015, que é o primeiro ano do Camilo. É ali que elas começam a ganhar... A enraizar, né? A se enraizar e a tomar conta, principalmente, do sistema prisional. Ali é o momento, digamos, é o marco em que você pode dizer que, de fato, elas penetraram no sistema prisional com muita força e começaram a penetrar para fora do sistema prisional, nas áreas mais vulneráveis, não só de Fortaleza, mas das médias cidades do estado do Ceará, eles vão assumindo o controle territorial. Hoje está capilarizado, infelizmente. Hoje está em todo o território. Não tem um lugar no Ceará que não tenha a presença de facções, né? E o Ceará, nesses últimos 10 anos, também se transformou numa rota definitiva de tráfico de drogas, aqui, numa rota de lavagem de dinheiro muito grande, né? E numa rota estratégica, digamos assim, para a integração da criminalidade da América do Sul com a Europa, com a África e com os Estados Unidos. Então, o Ceará se transformou num grande centro. Quando você fala em rota, você está se referindo a vias marítimas, aéreas? Marítimas, principalmente, aérea também, mas principalmente a marítima. A marítima. Né? Veja, o Ceará tem o maior
maior litoral do Brasil. Entre todos os estados, o maior litoral do Brasil, com 500, quase 600 quilômetros, é o litoral do Ceará. Né? Isso, em um litoral que é pouco monitorado, pouco controlado, pouco vigiado, isso dá margem para justamente ser utilizado como um braço importante da logística do tráfico de drogas, internacional de drogas no mundo. E nós aqui também, veja, nós acabamos recebendo, através de uma rota que vem da Amazônia e uma rota que vem do centro do Brasil, corta todo o centro do Brasil e chega até o Ceará para exportar drogas, né? Uma outra rota vem do sul do Brasil e vem também dali da Bolívia, da fronteira com o Brasil na Bolívia e com o Peru, e adentra e vem para o Porto de Santos. Então, são rotas já mapeadas, conhecidas do tráfico internacional de drogas. Então, esse é o problema que você tem. E o governo do Estado, ele perdeu completamente a capacidade, não só de fazer análise, mas de construir uma estratégia na área de segurança pública. Agora, o governo atual, o governo Eumano de Freitas, anunciou há poucos dias uma espécie de pacote ali de medidas para endurecer o combate à criminalidade, ao narcotráfico. Isso não conta não na sua análise? Olha, Erivaldo, se você vê, o governo Eumano passou 1 ano e meio na segurança pública sem dizer a que veio e se comunicando com a população com nota na rede social. Pode pegar todos os casos que aconteceram, o aumento da criminalidade no último 1 ano e meio e olha o Instagram do Eumano. A resposta dele era uma nota na rede social, uma nota no Facebook e no Instagram. Foi assim que ele governou 1 ano e meio. Agora que a situação se agravou absurdamente, aí ele vem com um conjunto de ações. Me diga qual dessas ações vai produzir um resultado. Se elas não têm uma estratégia, não têm um projeto. A ação é consequência de um projeto. A ação é consequência de um programa. Se você não tem um programa, você vai direto para a ação, como é que isso vai dar resultado? É impossível. Não então, sabe veja, meio que onde quer chegar, né? É puro marketing. É marketing, na verdade. Não tem estratégia, mas tem marketing. Envelopa, vai dizer que vai chamar policiais. Se você for voltar no tempo, toda crise de segurança pública no Ceará, o governador de plantão disse que ia contratar mais pessoas. O Camilo fez isso várias vezes, em que o governo estava em crise. Então, é a resposta que você está dando ali para aquele momento, mas no fundo, é um marketing que você está criando. Não é a questão de ter mais policiais, é a questão de ter um programa. Com o programa eu vou saber qual o tamanho da força policial que eu preciso. Entendi. E quais são os objetivos que eu preciso para que essa força policial atinja as metas que eu vou dar transparência e vou discutir com a sociedade. É como essa empresa aqui, nós chamamos no Otimista, não é isso? O Otimista aqui, ele vai contratar um número de pessoas baseado na estratégia que ele tem. Se a estratégia dele é expandir, estar presente com mais veículos, com mais ações, ele vai e faz um planejamento e diz, olha, assim eu vou precisar de mais tantas equipes, portanto eu vou contratar mais 30 pessoas. Mas primeiro ele tem uma estratégia, tem um programa. Aqui não, você vai para a ação sem ter projeto. E como é que você vai chegar a algum lugar? Não vai chegar a nenhum lugar. Essa crise, dentro da crise, digamos assim, que estourou nos últimos dias, às vésperas de um processo eleitoral, facilita o debate ou dificulta, já que há uma politicagem ou uma politização muito forte do assunto, Welson? Olha, esse é um tema super interessante. Que inclusive abordei na coluna. Foi, que você abordou na sua coluna, que é o seguinte, veja, há uma confusão entre politização e partidarização. A politização é parte da democracia. Se você não politiza a vida social, não tem democracia. Onde não tem politização de vida social, é onde tem ditadura. Na democracia é o contrário. A democracia, ela diz para você o seguinte, politize tudo. Então vamos politizar a habitação, vamos politizar a questão da geração de emprego, vamos politizar o debate
sobre saneamento. Vamos politizar o debate sobre educação. Vamos politizar o debate sobre saúde. Vamos politizar o debate sobre segurança e tudo mais. Se pode politizar tudo na democracia. Na ditadura é que se não politiza nada. A palavra politizar vem de polis. Polis é cidade. Portanto, é politizar o que é a cidade e tudo que acontece na vida social. Então, veja, agora é diferente de partidarizar. Partidarizar, o que é? Partidarizar, por exemplo, na segurança pública, é eu utilizar a polícia ou a estrutura de segurança pública de uma forma a servir aos interesses de um grupo. Aí estou partidarizando a segurança pública. Não devo fazer isso. Ou vou partidarizar a saúde. Usar o sistema de saúde para um grupo. Isso é partidarizar a saúde. Entendi. Então, veja, politizar é parte do processo. Claro que o governo vai dizer que você está fazendo politicagem. O governo vai dizer que você está fazendo... Que é a intriga da oposição. Que é a intriga da oposição. Mas, no fundo, o papel, nesse momento, da oposição, o papel da sociedade organizada, o papel dos indivíduos, o papel dos meios de comunicação é debater, discutir. Portanto, politizar. Jogar uma luz política sobre o tema. É isso que nós precisamos fazer. E é necessário fazer isso. E o governo só deu alguma resposta com essas ações porque foi questionado, porque foi confrontado. Porque o Elmano passou 1 ano e meio governando com nota na rede social e, num outro momento em que ele trocou o secretário de Segurança Pública, ele pediu para os bandidos irem embora do Ceará. Os bandidos não foram embora, obviamente que não vão embora. Ele achava que resolvia isso pedindo, por favor, saia daqui do Ceará, bandidos, não fiquem aqui e tudo mais. Aí depois ele disse, bom, mas eu vou caçar bandido. Aí ele está utilizando uma linguagem que nem combina com ele, caçar bandido. Isso é estratégia de segurança pública, caçar bandido? Entendi. Ficou muito claro, daqui a pouco a gente volta, retomando inclusive desse ponto, Elcio, aqui no nosso bate-papo, no programa Política, que recebe hoje Elcio Batista, que é vice-prefeito de Fortaleza e também presidente do PSDB no estado do Ceará. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. A gente recebe hoje Elcio Batista. Ele é vice-prefeito de Fortaleza, é presidente do PSDB no estado do Ceará e também presidiu o IPLANFOR, que é o Instituto de Planejamento de Fortaleza. E a propósito disso, Elcio, é por isso que eu citei aqui o seu último cargo público na Prefeitura de Fortaleza, além de ser o vice-prefeito, que é o fato de ter coordenado, ter presidido o IPLANFOR, que trata justamente de planejamento urbano. A gente, no bloco anterior, estávamos falando sobre segurança pública. Exato. Como que a criminalidade, a insegurança pública, impacta o planejamento de uma cidade como Fortaleza, Elcio? Se impactar, claro. Olha, impacta com certeza a criminalidade, né? E a criminalidade também é reflexo da própria organização urbana, digamos assim, da cidade, né? É inerente, né? Um tem relação com o outro, né? A urbanização pode incentivar a criminalidade ou pode desincentivar a criminalidade, né? O fato de Fortaleza ter sido uma cidade que nos últimos 50 anos, 60 anos, recebeu muita gente e a população cresceu muito rapidamente, traz uma desorganização urbana que acaba favorecendo a criminalidade. E por isso que a gente tem investido muito em qualificar as áreas urbanas da cidade de Fortaleza. Fortaleza hoje já tem uma iluminação que já vai aí para quase 50% de LED. O senhor considera Fortaleza uma cidade bem iluminada, Elcio? Em muitas áreas da cidade, muito bem iluminada. Em outras áreas da cidade, a gente está fazendo investimento para melhorar a iluminação, né? Mas, de um modo geral, hoje, Fortaleza é muito melhor iluminada, eu posso dizer para você, do que praticamente todas as outras capitais do Brasil.
pode viajar aí nessas outras capitais, você vai ver o quanto Fortaleza é uma cidade diferenciada do ponto de vista da iluminação. Ainda temos algumas áreas que precisam melhorar a iluminação, mas nós temos o planejamento já para melhorar essas áreas e estamos trabalhando para isso. Que é um vetor fortíssimo, né? Uma cidade mal iluminada é uma cidade violenta, né? Na verdade, a iluminação é um dos componentes. Veja, eu tenho vários componentes urbanos que ajudam a que você possa ter um aumento de criminalidade ou favorecer a uma das teorias chamada teoria ecológica do crime. É que o meio ambiente, ele influencia na prática do crime. Então, se eu tenho uma rua mal iluminada, se eu tenho uma rua com muito lixo na rua, e se eu tenho uma rua em que as calçadas, elas não são muito bem feitas... Um viaduto ermo ali. Ou um viaduto ermo. Esse ambiente, está vendo o ecossistema? A ecologia. Essa ecologia favorece ao crime. Então, o que é que eu devo fazer? Iluminar as ruas, melhorar a calçada, limpar, que é o trabalho que a gente tem buscado fazer na cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza, tive 60 anos em que ela cresceu de uma forma desordenada. E cresceu a demografia de forma acelerada. Então, agora, nós estamos trabalhando nos últimos 12 anos, eu posso dizer, para mim o marco é a gestão do Roberto Cláudio. Ali começa uma nova cidade e essa cidade ela está num processo de transformação urbana acelerado, justamente para enfrentar o quê? Essa questão urbana e a relação dela com a criminalidade. Medellín fez isso e Fortaleza está fazendo tão ou melhor do que o que Medellín fez, né? Medellín começou esse processo em 92, né? E só foi obter resultados quando reduziu os índices de criminalidade no final dos anos 2000, para virar para os anos 2010. É quando Medellín entra para o mundo e se configura como um lugar em que o urbanismo, junto com um conjunto de outras políticas públicas, não foi só urbanismo, reduziu os indicadores de violência. Aqui, desde 2012, que a gente está fazendo isso. E nós temos a nossa bússola, que é o Fortaleza 2040, em que a cidade será mudada radicalmente, como vem sendo, até 2040, do ponto de vista urbanístico. Então, a gente tem essa preocupação. Então, e o urbanismo, junto com políticas de prevenção social, são muito importantes e Fortaleza tem feito. Veja, as areninhas. O que são as areninhas? As areninhas são estruturas de prevenção social. Só que o que acontece? Você faz as areninhas e você tem lá as facções dominando os territórios e matando as pessoas nas areninhas. Policiamento do governo do estado que não está presente. O governo não está combatendo as facções como deveria combater. Né? Então, veja, o urbanismo não vai resolver tudo, mas ajuda a melhorar o ecossistema, a ecologia e, portanto, reduzir a criminalidade. A prevenção ajuda e nós estamos fazendo isso. Escola em tempo integral. Escola em tempo integral foi pensada pelo Roberto Cláudio na época do plano de governo para isso. Primeiro, para libertar as mães, as mulheres para ir trabalhar e deixar os filhos nas escolas o dia todo. O Sarto agora vai entregar até o final do ano mais de 50 centros de educação infantil, com berçário. Para quê? Para as mães poderem trabalhar e os filhos terem todos os cuidados necessários, principalmente naquela janela de 0 a 3 anos da primeira infância, em que a criança está se desenvolvendo fisicamente, está se desenvolvendo do ponto de vista da estrutura cognitiva. Então, tudo isso, do ponto de vista dos afetos, receber os bons afetos, receber amor, carinho, atenção. Então, isso está sendo feito do ponto de vista de prevenção. Mas veja, segurança pública é algo ainda mais abrangente e que envolve o trabalho realizado pelas forças da ordem, responsável por manter a ordem. Entendi. Não tem, só para concluir, não tem, Erivaldo, segurança pública avaliada positivamente se não tiver ordem. Entendi. E do ponto de vista econômico, há uma teoria de que ambientes, né, estados, cidades muito violentas, de alguma forma inviabilizam, né, investimentos, atração de recursos, investimentos, etc. Faz sentido ou o capital ele não olha para esse aspecto? Não, faz sentido sim. A economia, claro, se eu tenho dificuldades, né, de fazer investimento numa área, ou se eu tenho
naquela área altos níveis de insegurança contra o patrimônio e contra a vida, você vai inibir os investidores, empreendedores. Veja, as facções elas atuam sobre o quê? Ou o crime organizado atua sobre o quê? Sobre o território. Quem controla o território, controla o dinheiro. Quem controla mais território, controla mais dinheiro. É por isso que o objetivo é território. Porque na base territorial é onde acontece a economia. O que acontece hoje em Fortaleza, em praticamente toda a cidade e todo o estado do Ceará? Cada vez mais está havendo um processo de distorção das facções. Você diria que está havendo aí um processo de milícia, como já acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro? Não, não é milícia. É facção mesmo no sentido de que... Porque as milícias controlam o território para explorar a economia. Isso. A facção também. A facção hoje está fazendo o mesmo que ela já fazia, que é vender drogas, mas agora ela faz também o que as milícias passaram a fazer, que é oferecer proteção, e faz aquilo E que as vender milícias... serviço, né? E o que as milícias passaram a oferecer, depois da proteção, foi o quê? Serviços. Isso. Que é gás, Telefonia. Eletricidade. Eletricidade, entrada e tráfego de veículos, fluxos, comerciantes tendo que pagar extorsão, pedágio. Tudo isso o crime organizado está fazendo hoje. Então, tudo isso está relacionado ao controle do território. Porque quem controla o território é que tem capacidade de fazer com que a economia aconteça. Há território proibido em Fortaleza hoje? Olha, explicando melhor, aquele território em que só se entra com autorização de quem está ali no posto. Há vários lugares olhando. no estado do Ceará, vários lugares em Fortaleza, posso dizer no Brasil, em que você tem controle territorial de entrada e saída de pessoas, fluxo de pessoas. Em que se você entra, você rapidamente é intimidado. A história de baixar o vidro, tirar o capacete. Baixar o vidro, tirar o capacete. Há relatos e mais relatos relacionados com isso. Em Fortaleza também? Em Fortaleza e no Ceará todo. Veja, e isso não é de agora não. Aí, quando eu estava no governo, isso já acontecia também, quando eu era secretário-chefe de gabinete, secretário da Casa Civil, isso já acontecia em Fortaleza. Lembre-se que nos últimos 10 anos, em muitos lugares de Fortaleza, você tem as marcas do crime organizado lá e das facções nos territórios, para demarcar de quem é aquele território. Isso lá nas paredes, nas entradas, todos os lugares. Tem vários casos, pesquisa, por exemplo, na época mesmo, ainda da gestão do Camilo e do Roberto Cláudio, professores da universidade indo fazer pesquisas em determinados territórios foram proibidos de entrar. E alguns deles atiraram e as pessoas fugiram do território. Então, veja, isso está acontecendo, infelizmente, na cidade como um todo, e está acontecendo no estado. Hoje o Ministério Público já atua bastante para interferir no que está ocorrendo em relação à Minha Casa Minha Vida, que é as pessoas serem expulsas das casas pelo crime organizado. Então, essa é uma situação bastante difícil que envolve controle territorial. Enquanto o Estado não tiver capacidade de controlar o território e de retomar esse controle territorial, vamos ter a presença do crime organizado e ele vai ameaçar a vida, o patrimônio das pessoas. A gente está às vésperas de um processo eleitoral. Como que essa situação de crise na segurança pública, Elcio, pode entrar no planejamento de uma gestão futura a partir de janeiro de 2025? Eu pergunto tanto para o vice-prefeito, o senhor, como de uma forma geral, como que os partidos, as candidaturas poderiam olhar para esse problema e absorver para o programa de governo? Olha, eu posso te dizer que isso já vem sendo feito pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, desde a gestão do Roberto, e agora foi acelerada pelo Sarto, né? A gestão do Roberto, nos últimos 8 anos de gestão do Roberto, ele criou a Secretaria de Segurança Cidadã, Fortaleza não tinha, foi criada uma Secretaria de Segurança Cidadã. O Roberto fez concurso para a Guarda Municipal, capacitou a Guarda Municipal e, durante vários momentos, contratou muitos guardas municipais na cidade de Fortaleza, né? E criou uma base da guarda para eventos na cidade de Fortaleza, para
para combater determinadas situações específicas. No segundo governo do Roberto, quando o Moroni era o vice-prefeito, naquela gestão, foi criado o Programa Municipal de Proteção Urbana, que o Roberto acelerou e o Sarto acelerou ainda mais agora. Aquele programa, o que ele previu? Vamos lá. As torres de segurança em pontos estratégicos da cidade, principalmente nas entradas e saídas da cidade, em alguns lugares de alta violência. Torres elevadas, né? Aquelas torres elevadas. A presença ali de vídeo monitoramento nas torres e o Roberto, agora o Sarto muito mais, contratou câmeras de videovigilância para a cidade como um todo. Isso começou com o Roberto. O Sarto quadruplicou ou quintuplicou o número de câmeras na cidade. E está aumentando ainda mais, né? De vigilância por vídeo monitoramento. Na gestão do Sarto, foi criado o Centro de Operações na Beira-Mar e está sendo criado agora o grande centro de operações do lado do Paço Municipal, um grande centro. Vai ter um centro provisório, mas esse será um dos maiores centros do Brasil, integrados, voltados para garantir a segurança cidadã na cidade de Fortaleza e serviços públicos para a população. E agora o Sarto, recentemente, né, decidiu armar a Guarda Municipal. Então, Fortaleza vem fazendo a parte dela na área de segurança. Armar a Guarda Municipal é o caminho? Perguntando aqui para o sociólogo. Olha, esse tema, Erivaldo, você sabe que eu passei praticamente 17 anos no Laboratório de Estudos da Violência da Universidade. Isso. Acompanho o debate, acompanho a produção teórica e acompanho as ações na área de segurança pública no Ceará, no Brasil e no mundo desde 1995. Então, tenho, digamos assim, uma experiência teórica, prática. Tem uma quilometragem, né? Já, né? Tenho uma experiência teórica, prática sobre esse tema. Veja, as guardas municipais no Brasil, já há mais de 20 anos, que elas vêm num processo de reivindicação de atuarem no território das cidades como polícia. O Brasil é um país que se urbanizou. 85% da população vive nas cidades. O tema da segurança pública é, sobretudo, um tema urbano. É um tema rural? Mas, sobretudo, é um tema urbano, de violência urbana. Então, eu entendo que armar a Guarda Municipal é uma estratégia super importante no momento que a gente está passando na cidade de Fortaleza e no Brasil, nas cidades brasileiras. E eu acho que a medida tomada pelo Sarto foi fundamental. Ela será muito importante para que a Guarda Municipal possa atuar no espaço público com uma capacidade de reduzir o medo e, ao mesmo tempo, portanto, reduzir a insegurança. É curioso essa sua defesa para que a Guarda Municipal use arma, e a gente está falando de arma de fogo, né? Sim. Porque um dos pré-candidatos a prefeito de Fortaleza, o senador Eduardo Girão, ele defende o armamento da Guarda Municipal, inclusive uma espécie ali de polícia militar municipal, algo nessa linha. Então, em outras palavras, o senhor concorda meio que com essa proposta do senador Girão, né? Na verdade, eu concordo com as propostas da prefeitura e do Sarto, né? Que foi quem iniciou esse processo de maior investimento relacionado com a Guarda Municipal. Fez concurso, capacitou. Militarizar a Guarda Municipal é uma das soluções? Veja, o senhor está dizendo isso? Não? Aí você está entrando no outro conceito que a gente precisa discutir. Pois não. O problema no Brasil é que quando a gente fala de polícia, na nossa cabeça vem a ideia de polícia militar. Né? Na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem polícia militar, tem polícia. Polícia militar é um tipo de polícia em que o processo de formação dela é militar. É um adjetivo ao substantivo, né? Você pode ter, e tem, por exemplo, a Polícia Civil, é uma polícia. Só que ela não é militarizada, como a polícia militar, né? Então, o que o Sarto está defendendo é que Fortaleza tem uma estrutura de segurança cidadã capaz de fazer aquilo que hoje o governo do estado não tem capacidade de fazer. Entendi. Ficou bastante claro. Elcio, por gentileza, a gente vai encerrar esse bloco deixando aqui o seu arroba nas redes sociais. @Elcio Batista, principalmente lá no Instagram, mas também no Facebook.
você vai me encontrar também lá no X, sempre Elcio Batista. Muito bem. Portanto, siga lá o vice-prefeito de Fortaleza, @Elcio Batista no Instagram e em outras redes sociais. Daqui a pouco a gente retoma esse bate-papo com Elcio Batista depois do intervalo aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista. Quem recebe hoje é Elcio Batista. Ele é vice-prefeito de Fortaleza, ele é presidente do PSDB no estado do Ceará e também está nas redes sociais. Para quem não anotou, como é que faz, Elcio? Olha, tá me lembrando, no Instagram e no Facebook é @Elcio Batista, mas no X, no TikTok é Elcio. Então colocando Elcio 3 vezes 3 lá, vezes Elcio. aparece. Aí você Não vai tem como errar, encontrar. não, né? Tem como errar, não. Eu acho que não tem nenhum 3 vezes Elcio. O Elcio, como é que está o PSDB, o partido presidido pelo senhor? Olha, está se reorganizando, se reestruturando, se renovando, né? E, digamos assim, a gente está nesse processo para construir um projeto para o estado do Ceará. A gente entende que o Ceará precisa do PSDB. O PSDB foi muito importante como um partido político aqui no estado do Ceará. O senador Tasso Gereissati é a nossa maior liderança, deixou um legado incrível. Aliás, essa semana que a gente está gravando, Erivaldo, está se comemorando em São Paulo os 30 anos do Plano Real, no Instituto FHC, uma série de encontros, conferências, com todos os nomes que participaram daquele processo, inclusive o senador Tasso Gereissati participou ativamente lá desse encontro, esteve com o Fernando Henrique Cardoso, né? Porque o Plano Real mudou o Brasil, mudou a capacidade do Brasil, do ponto de vista institucional, de criar um programa de desenvolvimento. Infelizmente, não tivemos sequência nas reformas necessárias para que o Brasil pudesse, de fato, ter alcançado melhores resultados e estamos pagando um preço. Os governos do Fernando Henrique foram governos reformistas, foram governos que equilibraram a situação fiscal do país, que trouxeram uma janela de oportunidades para o desenvolvimento econômico, abrindo o Brasil para os investimentos externos, mas infelizmente depois a gente não teve continuidade e esse é um marco importante de 30 anos do Plano Real. E aqui no Ceará, os governos do senador Tasso Gereissati, 3 vezes governador e depois senador, foram fundamentais para o que o Ceará é hoje e também hoje a gente vive um momento em que o Ceará precisa de um novo ciclo de mudanças. A gente entende que o ciclo liderado pelo senador Tasso Gereissati nos trouxe até aqui, mas nesse momento a gente não tem um projeto para o estado do Ceará e agora é o momento de construir um novo projeto a partir dessas bases deixadas pelo PSDB e pelo senador Tasso. Quando o senhor fala do governo do PSDB em nível de Brasil e também em nível de Ceará, a gente está falando de legados. Importante. Agora, quando só se olha para esses legados e não se aponta para o futuro, não deixa de ser um pouco perigoso para um partido como o PSDB, que é o caso aqui da conversa, mas qualquer partido que não olhe para frente, que não sonhe, que não lidere uma proposta, um pensamento. Portanto, eu pergunto, o PSDB, ele está energizado para isso, para entregar novos propósitos, novas mensagens à sociedade, Elcio? Nosso foco é todo no presente e no futuro, mas não há futuro sem passado. Não há futuro sem você analisar as condições do passado que nos trouxe até o presente. E do presente você endereçar o futuro, que é o que nós estamos fazendo. O PSDB hoje é focado na inovação, é focado na atração de novos quadros, é focado na construção de novas ideias e de novos projetos. Porque a gente entende que é isso que vai nos posicionar para frente. O problema hoje em nível nacional e em nível estadual é porque eles estão presos ao passado. Veja, o que o Elmano está fazendo no governo do estado do Ceará é aquilo que foi derrotado pelo Tasso em 86. 39 secretarias.
39 secretarias, 17, 18 criadas no governo Elmano, inchando a máquina pública. Irresponsabilidade fiscal. Os estudos estão demonstrando que o estado do Ceará está quase insolvente. Está pedindo empréstimo, o estado do Ceará, para pagar empréstimo. Não é para investir, não. O Sarto está tomando dinheiro emprestado para investir. Só esse ano Fortaleza vai receber mais de R$1 bilhão de investimento. Nos 4 anos da gestão do Sarto, serão mais de 4 bilhões de investimento na cidade de Fortaleza. Investimento público. É isso que tem assegurado o emprego na cidade de Fortaleza. É isso que tem assegurado o crescimento econômico na cidade de Fortaleza. É isso que tem mantido a população ocupada. É isso que tem feito aumentar o número de empreendedores na cidade de Fortaleza. É isso que tem feito Fortaleza liderar o PIB do Nordeste. É com investimento privado, mas é com investimento público também. O governo do estado está tomando dinheiro emprestado para pagar empréstimo. Não é para investir, é para pagar juro. Então, isso é uma demonstração de que o Ceará, aí sim, esse governo, liderado pelo Elmano e com o Camilo, esse governo está preso ao passado. Ao passado que o senador Tasso, na época, liderou com um conjunto de pessoas fundamentais, como Maia Júnior, Amarílio Macedo, Beni Veras, Cândido Kinderé, enfim, uma quantidade de pessoas ali, Luiz jovens. Pontes, né? Luiz Pontes, senador Luiz Pontes, peça fundamental nesse processo. Então, o Ceará está voltando à década de 80, está voltando aos coronéis, está voltando a um período que nós acreditávamos que tínhamos superado. Agora, Elcio, como que esse governo, que segundo o senhor está preso ao passado, como que um grupo desse elege o governador em primeiro turno? Excelente pergunta. Porque foi uma eleição polarizada, o Brasil vive um momento de grande instabilidade das instituições, o Bolsonaro e o Lula, aí sim, uma polarização despolitizada, não teve discussão política, era uma politização completamente despolitizada, uma polarização despolitizada, baseada em afetos, eu amo, eu odeio, eu amo. Eu vou votar no Lula porque eu rejeito o Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro porque eu rejeito o Lula. Ninguém votou em projeto nenhum para esse país, ninguém votou em ideia nenhuma para esse país. Está aí as consequências. Está aí as consequências. Ninguém consegue avançar no Brasil. O Brasil está preso. Uma década sem crescimento, zerado o Brasil. Zerado. Passamos uma década. Os resultados econômicos dessa década agora são piores, Erivaldo, do que a década perdida da década de 80. A famosa década perdida. Da hiperinflação, né? Da hiperinflação. Então, veja, isso é um atraso. Um atraso desse modelo e do surgimento dessas duas lideranças que acabaram levando o Brasil a viver essa encruzilhada. O Elmano ganha no primeiro turno, o Elmano ganha no primeiro turno, justamente por conta dessa polarização despolitizada, em que você não tem debate sobre nada. O Elmano ganhou com a ideia de que o Ceará ia ser 3 vezes mais forte. Foi isso que... Me dá... Eu faço muito essa pergunta. Me fala uma proposta do Elmano no governo. Uma proposta. Ninguém sabe. Estamos chegando aqui na reta final do programa, vice-prefeito. Portanto, vamos meio que otimizar o tempo e eu gostaria de abordar algumas questões a respeito da sucessão. Por exemplo, o PSDB vai indicar o vice-prefeito, o senhor está postulando ser candidato novamente a vice-prefeito na chapa do prefeito Sarto, que é pré-candidato à reeleição, vai ser uma mulher, o PSDB tem ali a primazia de indicar o nome. Como é que está esse ambiente para a formação da chapa ou da indicação do vice ou da vice do atual prefeito? Olha, Erivaldo, esse é um debate que vai ser feito só lá nas convenções, ou próximo das convenções, né? Eu costumo dizer que na política, esse momento que a gente está vivendo, é assim, a gente está muito próximo de iniciar o processo das convenções. Entretanto, na política, quanto mais próximo da eleição, o tempo ele fica elástico. Aí ele demora, é como se demorasse 50 anos
para chegar às convenções. Então, tem muito ainda a acontecer. Eu acho que é um debate que vai ser feito dentro do PSDB, é um debate que vai ser feito com o PDT. O PSDB foi aliado do Sarto desde o primeiro momento, em 2020. Foi um aliado já ali do prefeito Sarto, né? Esteve presente. Há um acordo, digamos assim, há um compromisso de que o PSDB continue, né, na vice, indicando a vice na chapa com o Sarto. Mas isso é um debate que vai acontecer só no mês de julho, muito próximo das convenções. O PSDB precisaria ter uma demanda de indicar uma mulher, refazendo aqui a pergunta? Olha, isso nunca foi debatido, isso nunca foi discutido, né? Eu acho que a gente tem que esperar esse momento das convenções para a gente debater. E o resultado disso, Erivaldo, é o seguinte: tem que ser o melhor para o partido. O PSDB vai tomar uma decisão que for a melhor para o partido. Os interesses meus, por exemplo, como vice-prefeito e como presidente do partido, eles precisam estar subordinados aos interesses do partido. Entendi. Quando você se filia a uma instituição partidária, você tem que partir de uma premissa de que os interesses individuais vão estar submetidos a esses interesses da coletividade, que é o do partido. Então, o momento do PSDB é de reconstrução, de renovação, é de aquilo que eu falei, é de construir um novo projeto e para isso você precisa atrair novos quadros com novas ideias, estar antenado no que está ocorrendo no contexto local, regional, nacional e internacional, para ver como é que a gente pode construir um projeto que seja capaz de trazer essas ideias para um processo de implementação em nível local, em nível estadual, em nível regional, que é o que a gente está fazendo em nível nacional. Eu tenho participado também muito, conversado com o Marconi Perillo, com o presidente também do ITV, o Aécio Neves, o senador Tasso Gereissati, conversamos praticamente todos os dias sobre os rumos do PSDB, e a minha missão é essa. Trabalhar para que o PSDB volte a ser o grande protagonista do Ceará. O PSDB tem como seu líder, seu vulto maior, o senador Tasso Gereissati, e o PDT aqui no Ceará, o Ciro Gomes, né, dois grandes homens de projeção nacional, politicamente falando, e provavelmente será de uma conversa entre eles que vai sair a indicação do vice-prefeito, da candidata ou do candidato a vice-prefeito. Ou seja, a pergunta, na verdade, não precisaria aí de mais democracia interna do partido do que, por exemplo, se esperar que uma reunião entre o Ciro e o Tasso defina quem vai ser a candidata a vice? Então, Erivaldo, o senador Tasso e o Ciro são as duas maiores lideranças que a gente tem da história do Ceará contemporâneo, né? O Ciro foi governador, foi prefeito de Fortaleza, né? Ministro da Economia, inclusive um dos, digamos, daquelas pessoas que pensaram e que planejaram e que executaram o Plano Real. Isso. Ciro Gomes, ministro da Economia à época, ganhou uma grande projeção, inclusive, naquele momento, e depois veio a ser candidato a presidente da República. Infelizmente, se o Brasil tivesse dado a oportunidade para o Ciro, eu acho que a gente estaria no outro caminho e não no caminho que nós estamos hoje, nessa armadilha criada pelo PT e com Lula e Bolsonaro que a gente está vivendo. Mas, e o senador Tasso, eu reputo como uma das maiores lideranças da história da política nacional. No estado do Ceará, a maior liderança, sem dúvida nenhuma, da nossa história é o senador Tasso. Então, hoje nós temos um projeto que une o PSDB e o PDT, portanto, o senador Tasso e o Ciro, e eles, claro, são permanentemente ouvidos, dialogamos, debatemos, mas o debate, a discussão e as escolhas que ocorrerão, tanto para prefeito de Fortaleza, no caso da pré-candidatura do Sarto, e também da composição da chapa com o PSDB, isso vai ser decidido não de uma forma tirando fechada. Do colete, como você fala, né? Hã? Tirando do colete, né? Tirando colete ou fechada. Vai ser discutido com todo mundo, com hoje as pessoas que fazem parte do partido, né? Fazem parte do diretório. Vai ter uma discussão, um debate. A gente vai envolver o máximo de pessoas possível nessa discussão dentro do PSDB. E eu acredito que no PDT vai ocorrer a mesma coisa. Embora
a candidatura do Sarto, a pré-candidatura do Sarto no PDT seja completamente assunto encerrado e fechado. Entendi. Será uma disputa de 2 turnos ou de 1 turno? Olha, a princípio, dados os resultados que a gente tem até agora, lembre-se que ainda falta muito tempo. O Sarto vem numa crescente em termos de gestão bem avaliada e também da avaliação dele. Então, esse crescente aí, ele vai crescer ainda mais e ninguém sabe onde é que vai chegar. Tenho certeza que o Sarto adoraria e adorará ganhar no primeiro turno. Então, a eleição é só em outubro. Então, tem um tempo aí para que as coisas aconteçam, né? Há quadros competitivos, mas eu tenho certeza que se for pela vontade do Sarto, ele ganha no primeiro turno. Entendi. É possível a gente imaginar um cenário em que as 2 máquinas, a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado, disputem uma segunda votação em outubro? Olha, como cenário, sim, né? Cenário é justamente isso, é você identificar vários caminhos, possibilidades. O Sarto ganhar no primeiro turno também é um caminho que eu tenho certeza, é um cenário que pode acontecer, pode não acontecer, né? Vai depender muito do que vai acontecer nos próximos 2, 3 meses, né? Em termos de melhoria de avaliação de gestão, melhoria de avaliação do próprio prefeito. Tá bom. O que é importante, Erivaldo, nesse momento final aqui, é para dizer o seguinte: Fortaleza, ela está num processo de mudança, de transformação tão acelerado. O Sarto, a nossa gestão, dado o contexto em que nós assumimos, lembre-se que nós assumimos na pandemia. Nós assumimos ainda em pandemia. 2021 ainda foi sob pandemia. Os 3 compromissos do Sarto na campanha foram retomada das atividades econômicas, retomada da educação, das escolas que estavam paradas e, principalmente, cuidar da saúde, dado o impacto que houve da Covid no sistema de saúde. Então, todas essas 3 iniciativas foram cumpridas. Retomamos as aulas e Fortaleza hoje tem a melhor alfabetização do Brasil, entre todas as capitais. Retomamos a atividade econômica, hoje Fortaleza lidera o PIB do Nordeste, lidera emprego e ocupação, lidera investimentos no setor, principalmente do mercado imobiliário. E o sistema de saúde, reorganizamos, reconfiguramos, estamos reformando postos de saúde, construindo novos postos de saúde, expandindo a rede de atenção primária e, ao mesmo tempo, trazendo grandes inovações na saúde, como o tuk-tuk dos remédios e como o Vem Saúde com as carretas na cidade de Fortaleza. Muito bem, Elcio Batista, o nosso muito obrigado pela sua presença, sua gentileza, compartilhar conosco aí um pouco da sua experiência e da sua inteligência, Elcio. As suas rápidas despedidas, querendo, pode deixar novamente aí as redes sociais. Erivaldo, só mais uma vez lhe agradecer ao Grupo Otimista pela oportunidade que me foi dada, deixar aqui @Elcio Batista no Instagram e no Facebook, Elcio, TikTok e X, e dizer que eu acho que a gente está num momento importante da história do Brasil, da história do Ceará, né? Que é justamente a gente ser capaz de debater esses tempos de transição que estamos vivendo para construir um projeto para o futuro e dizer que o PSDB está preparado para isso. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Obrigado, boa sorte na caminhada. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.